Em pleno coração histórico da cidade do Porto, mesmo junto daquela que é a mais bem preservada porção da muralha fernandina, esse extenso muro que cercou a cidade do Porto no século XIV, encontramos um singelo monumento a uma figura injustamente algo esquecida. Arnaldo Gama, um escritor do século XIX, nascido em 1828 e morreu na sua cidade, na mesma casa onde nascera, na rua de Santa Catarina, em 1869. Era filho de um destacado advogado do Porto. Ele próprio vai se licenciar em Direito na Universidade de Coimbra. Regressado ao Porto, começa a trabalhar com o pai, mas muito rapidamente vai abandonar a advocacia e dedicando-se em exclusivo àquilo que era a sua grande paixão, a escrita. Arnaldo Gama vai se tornar, de facto, um conceituado jornalista e escritor. Fundou jornais, dirigiu outros periódicos, colaborou em muitos jornais, nomeadamente com crónicas, novelas e romances. Romances que saíam em folhetins, numa época em que não havia as radionovelas e muito menos as fotonovelas e depois as incontornáveis telenovelas. Muito antes disso, os folhetins que saíam nos jornais eram muito populares e os folhetins, que depois reunidos davam origem aos livros, aos romances de Arnaldo Gama, eram dos mais populares, nomeadamente na região do Porto. Isto porque Arnaldo Gama se vai notabilizar criando histórias, romances históricos, com fundo histórico. E para isso investigava muito, procurava ser o mais rigoroso possível na reconstituição dos acontecimentos e dos ambientes históricos em que ele colocava os seus romances. Arnaldo Gama, que é considerado um nome incontornável da segunda geração do romantismo português, que também faz parte, Camilo Castelo Branco, um homem que sabemos era muito crítico de tudo e de todos e que, no entanto, tecia grandes elogios a Arnaldo Gama, que nos deixou romances incontornáveis, romances históricos passados no Porto, como O Balio de Lessa, Um Motim há 100 anos, O Sargento Mor de Vilar e, em 1864, uma interessantíssima obra, A Última Dona de São Nicolau. Mas quem era esta última dona de São Nicolau? Vamos conhecer um pouco mais desta história e das emparedadas no Porto. A Última Dama de São Nicolau, esse romance redigido por Arnaldo Gama na segunda metade do século XIX, tem um subtítulo que nos permite perceber de imediato a cronologia do cenário deste romance. Quando é que ele se passa? Bom, o subtítulo é Um Episódio Histórico no Porto do século XV. Sim, é nos finais da Idade Média que decorre a trama deste romance, um idílio amoroso impossível entre um judeu e uma cristã. Mas é também um romance que nos remete para a existência na cidade de algo que a tradição afirma categoricamente que aconteceu, que é a existência de emparedadas no Porto. Mas o que eram as emparedadas? Bom, as emparedadas é um caso extremo de penitência e de isolamento. Desde períodos do cristianismo primitivo, que sabemos está documentado, muitos homens e mulheres que
optavam por viver isolados do mundo, isolados dos homens, para desta forma terem menos tentações, para desta forma terem uma vida mais próxima de Deus, em introspecção, em reflexão e penitência. Muitos fugiam para o alto dos montes, isolados nos desertos. Mas depois há um grupo de homens e de mulheres que vão levar esta penitência a uma escala extrema, fazendo com que este isolamento seja um isolamento mesmo físico, fazendo-se encerrar dentro de celas. E por isso são também muitas vezes designadas como as enceladas. Estão dentro de celas, mas celas que não têm portas, porque no fundo, o que elas fizeram foi entrar para dentro de compartimentos que não têm portas. Os muros foram construídos à sua volta. Têm apenas uma pequenina janela através da qual lhes fazem chegar a comunhão, através da qual se podem também confessar e por onde entram parcos, muito parcos alimentos, praticamente pão e água. E essas celas caracterizam-se também por serem espaços muito exíguos, 8 palmos de comprimento, pouco mais do que o tamanho destas mulheres, e a largura, metade disso. Ou seja, encarceravam-se, como que se sepultavam vivas dentro de paredes. De facto, uma penitência extrema, motivada, em muitos casos, de facto, por uma fortíssima devoção. Em muitos casos também podemos especular, incentivados muitas vezes pela comunidade, que viam nessas pessoas, por vezes, gente com desvios mentais e assim arranjavam uma forma de os condenar em vida. Certo é que, numa grande parte dos casos, estamos perante uma opção religiosa, mas por vezes também movida como uma autoflagelação por crimes cometidos ou por paixões que não podem viver. Mas, afinal, na cidade do Porto, onde é que estavam essas emparedadas? Magalhães Basto, conhecido historiador e estudioso da história e do património do Porto da primeira metade do século XX, relativamente a esta questão das emparedadas, localizava-as naquela elevação que nós hoje conhecemos como a Serra do Pilar. Com base na criação em 1140 pelo Bispo do Porto, Dom Pedro Ralbaldia, de uma comunidade de religiosas no alto desta elevação, ele admitia a hipótese de ser essa congregação com este voto de isolamento que estaria na origem das emparedadas, das donas de São Nicolau. Mas porquê esta hipótese avançada por Magalhães Basto? Certo, admitia com base, então, na criação em 1140 pelo Bispo do Porto desta congregação de religiosas, admitia essa possibilidade. Mas um outro argumento pesava, é que se é verdade que nós conhecemos hoje este morro como o morro, a Serra do Pilar, essa é a designação que esta elevação só vai conhecer a partir do século XVII. Nos séculos anteriores, este morro era conhecido como o Morro de Quebrantões
ainda hoje subsiste, nomeadamente na designação da pequena capela que está na sua base, mas também como o Morro de São Nicolau. E por isso, nesta elevação dedicada a São Nicolau, com uma pequena estrutura religiosa no seu topo feminina, ele admitia essa possibilidade de ser ali que elas se emparedavam. Esta estrutura que irá permanecer até ao século XVI. Nesta altura encontrava-se já em ruína esse antigo ermitério, essa antiga estrutura religiosa. E é exatamente por nessa altura estar abandonada e em ruínas que o rei Dom João III para aqui mandará instalar-se os cônegos regrantes de Santo Agostinho, que se localizavam em Grijó e que andavam algo desregrados, isto é, não cumprir muito rigorosamente as regras da ordem. E por isso, para estarem, enfim, mais vigiados, mesmo debaixo do olhar do bispo, eles passam então para aqui, para este Morro de São Nicolau, onde vão desenvolver o seu convento, onde mais tarde haverá uma grande devoção a Nossa Senhora da Serra do Pilar. E daí a origem da designação da elevação de Serra do Pilar. Mas na origem era de São Nicolau. E poderá ter sido aqui que, segundo Magalhães Basto, estariam as emparedadas. Contudo, no seu romance, Arnaldo Gama equaciona um outro local. Continuamos no centro histórico da cidade, mas estamos num local, apesar de tudo, algo distante da elevação sobre a qual nos debruçávamos, sobre a Serra do Pilar. Estamos mais precisamente na Rua dos Caldeireiros, um curioso topónimo que nos recorda que esta já foi a Rua da Ferraria de Cima. E aqui se localizavam muitos dos artífices ligados aos metais, os serralheiros, os funileiros, os anzoleiros e também os caldeireiros. E que um conjunto de artífices ligados aos metais, como vos dizia, que se reuniam em torno de uma irmandade, a Irmandade de Nossa Senhora da Silva. Nossa Senhora da Silva, uma imagem que, segundo a lenda, uma imagem muito antiga, teria sido descoberta no século XII, quando se está a abrir os alicerces da Catedral do Porto. E ela vai se tornar na padroeira, na protetora destes artífices. E no século XV, no século em que Arnaldo Gama nos coloca a última dama de São Nicolau, no século XV, essa irmandade vai se localizar aqui, na Rua da Ferraria, e aqui vai desenvolver não só a capela de evocação a Nossa Senhora da Silva, que ainda hoje podemos observar no primeiro andar, mas aqui vai também desenvolver uma albergaria, uma famosa albergaria, nomeadamente de apoio aos peregrinos que passavam pela cidade e rumavam para Santiago de Compostela, e vão também aqui desenvolver um hospital. Um hospital, enfim, ainda muito ligado também à questão da hospitalidade, mas onde também se vão tratando doentes, um hospital de evocação de Santa Catarina e de São João Batista. É interessante, porque quando pensamos hoje no grande hospital da cidade de São João, afinal, já houve um anterior. O Hospital de São João localizava-se exatamente aqui, na Rua dos Caldeireiros. Pois bem, vai ser aqui que Arnaldo Gama, no seu romance, vai então localizar, nesse século XV, as emparedadas. Ele distancia-se daquela que vai ser, enfim, a indicação, já no século XX, de Magalhães Basto, que colocava as emparedadas como fazendo parte de uma ordem religiosa, vivendo num mosteiro, e é no interior do mosteiro que são erguidas essas pequenas e exíguas celas onde elas se farão emparedar até ao fim da vida. Não. Arnaldo Gama, no entanto, no seu romance, tem uma outra visão.
acha que este sacrifício, esta penitência é algo de muito pessoal, uma opção individual. E estas mulheres emparedadas, estas donas de São Nicolau, não pertencem a nenhuma ordem religiosa. E o local, segundo ele, onde elas desenvolviam essas estruturas e onde elas se encelavam até ao fim da vida, seria exatamente aqui, neste sítio, onde nesse mesmo século XV vai surgir este conjunto da Irmandade de Nossa Senhora da Silva. Mas porquê que Arnaldo Gama defendia esta possibilidade de ser aqui? Porque, também segundo a tradição, e alguma documentação, enfim, alicerçada na tradição, dizia que as emparedadas se encontravam na Rua da Ferraria. E nós estamos na antiga Rua da Ferraria, mas na Rua da Ferraria de cima, porque havia também a Rua da Ferraria de baixo. Mas antes ainda de falarmos sobre a ferraria, importa afinal debruçarmos também sobre São Nicolau. Afinal, as emparedadas eram as donas de São Nicolau. Que santo é este? É este que aqui podemos contemplar na igreja que lhe é dedicada na zona ribeirinha do Porto, a igreja de São Nicolau. Um santo que é celebrado em dezembro, nos inícios de dezembro, na Igreja Católica Romana, mas por volta de 19 de dezembro, na Igreja Católica do Oriente, da Igreja Ortodoxa. Aliás, esta proximidade dos festejos de São Nicolau ao solstício de inverno e a circunstância dele ser também conhecido como um protetor das crianças, como podemos observar aqui na sua iconografia, nas suas imagens, com crianças aos seus pés, tornam-no num famoso santo que se confunde com o Pai Natal. Aliás, noutras línguas, o Pai Natal é designado como Santo Nicolás ou Santa Claus, São Nicolau. Mas São Nicolau, para lá protetor das crianças, vai-se também notabilizar como um santo protetor dos mariantes e dos marinheiros. Com efeito, este bispo de Mira, na atual Turquia, terá vivido, segundo a sua hagiografia, a biografia do santo, nas últimas décadas do século III e depois, já na primeira metade do século IV, quando o cristianismo deixa de ser perseguido pelos romanos, este bispo de Mira fez algumas viagens pelo Mediterrâneo e ficou famoso por, pedindo a proteção divina, de aplacar terríveis tempestades. E por isso torna-se num padroeiro dos marinheiros e dos mariantes. E não admira por isso que, na Idade Média, o Porto, que nasceu, se afirmou, cresceu como uma cidade e o seu nome permanentemente nos evoca a sua origem e funcionalidade. Apesar de tantas vezes repetirmos o nome da cidade, até nos esquecemos disso, mas foi de facto como um porto, como uma cidade portuária, profundamente ligada à atividade mercantil, foi como um porto que a cidade se afirmou. E nela, as atividades mercantis, a importância dos marinheiros e dos mercadores era fundamental. E não me admira por isso que desde épocas muito antigas, aqui, junto à zona dos cais, na zona ribeirinha, encontrássemos uma pequena ermida dedicada a São Nicolau. E quando, em 1583, o bispo do Porto, Dom Marcos Lisboa, resolve dividir a grande freguesia da Sé em outras freguesias, é nessa altura, 1583, que esta zona ribeirinha do Porto se vai constituir como uma paróquia autónoma
dedicada a São Nicolau e a pequena ermida, dando origem a esta igreja. Sim, São Nicolau, onde as emparedadas vão buscar um nome. Mas esta igreja de São Nicolau, esta área ribeirinha do Porto, designada como São Nicolau, terá afinal alguma coisa a ver com o lugar onde estariam emparedadas estas mulheres, as donas de São Nicolau? Muito provavelmente. Essa é uma outra hipótese que alguns investigadores têm colocado, recusando as hipóteses delas se terem localizado no alto daquilo que nós hoje designamos como a Serra do Pilar, ou mesmo nos caldeireiros junto à antiga albergaria e hospital Nossa Senhora da Silva. Com efeito, se é verdade que a tradição indica que elas estavam num sítio designado como a Rua da Ferraria, e se é verdade que a atual Rua dos Caldeireiros se designava como a Ferraria de Cima, importa, contudo, recordar também que se havia a Ferraria de Cima, havia também a Ferraria de Baixo. A atual Rua do Comércio do Porto designava-se no século XIX como a Rua da Ferraria de Cima. A Rua do Comércio do Porto, aqui a poucas dezenas de distância da igreja, a Rua Ferraria de Cima começa no seu extremo na Rua Ferreira Bosch. Estamos, de facto, muito próximos de São Nicolau e, por isso, é muito provável, até pela própria designação de Donas de São Nicolau, que fosse aqui, na zona envolvente à igreja, nós encontrávamos esse local onde estas mulheres se emparedavam. Mas, enfim, é ainda um mistério que permanece na memória e nas histórias da cidade. Há outros mistérios, mas isso são já outros factos, também algumas lendas, futuros caminhos da história.